futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhim, branhinho, leré e buiú. Nhanhim, branhinho, leré. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, dia 14 de março de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Será sepultado hoje à tarde o corpo do ex-árbitro Geraldo Derita. Daqui a pouco nós vamos dar detalhes do velório e também do sepultamento. Vamos trazer também uma parcial de como está a Copa Municipal de Futsal. Tem o Campeonato do Seminário com mais uma rodada dupla neste domingo. O início das quartas de final no Campeonato da Renda e Renascença em Poção. Tem também o nosso giro regional, destaque para o início da Copinha da Amizade de Sanharó. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o União em 1970, o Comercial campeão pesqueirense em 1986, o Milan vice-campeão do Seminário em 2003 e o FTB no amistoso contra a Associação Cristo Rei em 2015. Esporte no Apulso passou pelo Murici na Copa do Brasil. Hoje tem um retrô num duelo difícil contra o Fortaleza. Tem também notícias do Náutico e do Santa Cruz que se preparam para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem também o nosso giro de notícias, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal e está me vendo aqui no YouTube, se inscreva. Basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar. Desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. WSOM e Eventos, contato pelo fone 87993380801. E você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sábado você fica informado de tudo que acontece em Pesqueira e nas cidades vizinhas
aqui no YouTube e também no Facebook, sempre por volta do meio-dia, às vezes um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo, como por exemplo hoje. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas e WSOM e eventos. Bom, o programa de hoje começa num tom triste porque ontem pela manhã faleceu o ex-árbitro Geraldo Derita, um grande amigo meu. Trabalhei junto com ele quando eu era árbitro da Liga Desportiva de Pesqueira. Um grande ser humano, uma grande pessoa. A gente tem uns detalhes aqui do sepultamento. O corpo está sendo velado na sua residência, lá na rua Frei Caneca, próximo ao antigo bar de Oidigipe. O sepultamento será às 16h30. E aí tem a mensagem do Evangelho de João: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá João 11, de 25 a 26. E aí, falecimento, infelizmente. Inclusive, muita gente não estava aqui no programa da terça-feira, quando eu fiz esse esclarecimento. Fiz hoje na rádio, nas rádios, Pesqueira FM, Mutuca FM, Laje News FM, no programa de Nildo Luceno, resumo de notícias. E vou completar aqui o que foi que aconteceu, né? Porque a gente noticiou na última sexta-feira o falecimento do Geraldo Derita e ele só veio falecer ontem realmente. Vamos fazer uma linha do tempo. Na quinta-feira, hoje está com 8 dias, pela manhã, ele sofreu um AVC, que é o popularmente conhecido como derrame. E aí ele foi internado às pressas e depois transferido para Recife em estado grave. E chegou a ser notificado pela própria família, vindo do hospital, que ele teria tido, eu vou falar nesse verbo, porque muita gente disse que ele realmente sofreu a morte cerebral. Só que ainda há dúvidas nessa situação. Então ele teria tido, sendo diagnosticado com morte cerebral. E a morte cerebral, ela é irreversível. Porém, algum membro da família, não sei quem, não autorizou desligar os aparelhos porque ainda estava se mantendo o batimento cardíaco. Normalmente se faz isso quando é no processo de transplante. Ele não era doador de órgãos, pelo que eu soube de informações. Então ficou nessa situação que ele clinicamente ainda estava vivo, porque o coração estava batendo, apesar de ter sido diagnosticado com morte cerebral. Aí depois veio algumas outras conversas paralelas, como se ele tivesse apenas em coma e não tivesse tido a morte cerebral. Só para deixar bem claro, morte cerebral ela é irreversível, o coma é reversível. Você pode sair do coma e voltar à vida. Porém ficou essa dúvida, se ele estava realmente em morte cerebral ou se estava em coma. Mas uma coisa é correta, ele não tinha falecido na quinta-feira à tarde, tá certo? Então a gente até pede desculpas aqui a quem nos assistiu na sexta-feira, próprios familiares, as pessoas envolvidas, que ele não teve o falecimento oficializado na quinta-feira à tarde, como a gente anunciou aqui na sexta-feira. E aí ficou aquela dúvida, pouca gente ainda falou no assunto, muita gente ainda começou a rezar na esperança de que ele sobrevivesse, mas ontem pela manhã, aí infelizmente, houve a falência de todos os órgãos, inclusive o coração, que estava batendo 10%, depois aumentou para 26%, e infelizmente o Geraldo Derita nos deixou. Então, como eu falei aqui na nota, mostrar aqui de novo a nota, ele está sendo velado lá na rua Frei Caneca, na sua residência, próximo ali onde era o bar de Oidigipe, já próximo onde era o antigo campo do César, tá certo? E o sepultamento hoje às 16h30, vamos lá dar um abraço no grande Geraldo Derita, realmente um grande homem. Bom, vamos seguir aqui agora com o programa, começar com o nosso giro regional, começar falando do campeonato do Seminário. Neste domingo tem mais uma rodada dupla. A partir das 8h15 da manhã, tem Juventude de Simbres contra o Quarentão do Prado. O árbitro dessa partida será Anderson. Ele será auxiliado pelo Ilane, que é uma novidade no quadro de arbitragem deste ano, e também o Zezo Caissara. Este jogo válido pelo Grupo A. Às 10 horas, pelo Grupo B, tem a estreia do Marrom Glacê, lá da Pitanga, que está de volta ao Campeonato do Seminário, contra o Guarani de Alagoinha, tradicional time desde 1960, o Guarani de Alagoinha. O árbitro dessa partida será o Ilane, e ele será auxiliado por Anderson e o Zezo Caissara. Boa sorte às equipes, boa sorte também à arbitragem. Bom, 5 jogos foram realizados essa semana na Copa Municipal de Futsal. Pela Série A1 houve 3 partidas e aí está uma parcial de como está a classificação.
No grupo A, com todo mundo feito um jogo, os Esquerdinhas e o RN Sports lidera com 3 pontos, Base de Mimoso e Escola Indígena, por enquanto ainda não pontuaram. No grupo B, os Bebim tem 2 jogos e tem 6 pontos, 2 vitórias. Bacanizado e o Grêmio do Viracopos, esse Grêmio com 2 jogos tem 3 pontos. E o Chelsea não vai jogar, ele desistiu da competição, por isso só tem 3 times nessa equipe, todos os jogos do Chelsea vão ser considerados WO. No grupo C, também o Cruzeiro está na mesma situação do Chelsea. Desistiu da competição, então todos os 3 jogos serão considerados WO. Portal lidera com 6 pontos em 2 jogos. Cangaceiros tem 3 pontos em 1 jogo. E o Resenha tem 3 pontos em 2 jogos. E no grupo D, todo mundo com um jogo. Partiram na frente o Barcelona de Zé Rocha e os herdeiros mandaram com 3 pontos. Boca Juniors com seu time A e Red Bull do Prado, por enquanto, ainda não pontuaram. Pela Série A2 nós não tivemos jogos dessa semana, mas aí está uma classificação com todo mundo jogando um jogo, né? No grupo A lideram Boca Juniors com seu time B e Colorado 3 pontos, Projeto João Vitor e Raja não marcaram. No grupo B, Imperadores e Atlético tem 3 pontos, Chapecoense do Matador e União Salobro não marcaram pontos. No grupo C, Bafanas e Portugal tem 3 pontos, Bright e Red Bull não marcaram pontos ainda. E no grupo D, Volves de Mutuca e Galácticos tem 3 pontos, Os Passas e São Francisco ainda não pontuaram. Nessa semana também teve início o campeonato feminino, no grupo B com 2 jogos. Partiram na frente o Sesc de Garanhuns, que meteu uma goleada de 13-0, tem 3 pontos, assim como o Real Garotas também tem 3 pontos, mas está no segundo lugar por causa do salto de gols. A Escola Mergulhão de Mutuca e a Escola Indígena Milson e Nilson, por enquanto, ainda não pontuaram. E nós temos as artilheiras aí no feminino, a Aldemires Keila Alves, do Sesc Garanhuns, lidera com 5 gols. Thalita Milene, também do Sesc Garanhuns, tem 2, assim como Isabela Pereira e Thaís Alves, ambas do Real Garotas. Próxima segunda e próxima terça-feira tem mais Copa Municipal de Futsal. Falar agora do Campeonato Regional da Rede Renascença de Poção. Neste domingo acontece 2 jogos pela fase de quartas de final. No primeiro jogo, às 13h45, tem o Flamengo da Lagoa do Luiz contra o Atlético de Poção. Já às 15h45, tem o Juventude de Baixa Grande contra o América da Paraíba. 2 jogos, ninguém tem vantagem de empate. Se empatar, a decisão é nos pênaltis. Ingresso apenas R$2 lá no estádio Malaquias Vieira de Melo. Ou então você acompanhe pelo YouTube da TV Esportiva Poçoense, a equipe mais jovem do Brasil, que vai transmitir ao vivo os 2 jogos. Um abraço para meu amigo Erinaldo. Nesse fim de semana começa a Copinha da Amizade de Futsal lá de Sanharó. Organização da Liga Desportiva de Sanharó. Um abraço para o meu amigo Davidson. 6 partidas no ginásio Irauzão. A partir das 6 horas da noite, tem incentivo de Belo Jardim contra o São Paulo do Prado em 3 categorias: Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Logo após, às 19h30, pelo Sub-17, tem o incentivo de Belo Jardim contra o Borussia do Mulungu. Pelo Sub-15, tem o Grêmio Bregense contra a Escolinha Marcos Honório. E pelo Sub-17, o último jogo da noite, tem o Grêmio Bregense contra o Instituto Meninos e Meninas do Ouro, lá de Arco Verde. Vamos falar de amistosos agora. Neste domingo, no campo de Pão de Açúcar, tem o Guarani local recebendo o time dos amigos. Jogo a partir das 8 horas da manhã. O Boca de Riacho Fundo vai até Arco Verde pegar o Vulcano Master na Arena Lixau. Neste domingo, a partir das 7h40 da manhã. É bem cedinho o jogo, viu? Tem amistoso também no Novo Cajueira. A equipe local vai receber às 8 horas da manhã os veteranos do CDD de Baixa Grande, do meu amigo Absalão Goleirão, seu filho Kleber, que vão para mais esse confronto, mais um amistoso, dessa vez no Novo Cajueiro. Tem amistoso do Juventude do Prado, na Arena Baixa Grande, a partir das 8 horas da manhã, neste domingo, vai receber a equipe do Quilombo FC, lá da Barriguda. O Náutico Pé de Serra também vai fazer amistoso, jogando em casa, vai receber neste domingo às 3 horas da tarde a Ponte Preta dos Cambão. Neste sábado tem o Torneio da Amizade lá no campo de Acenildo, em Laje do Carrapicho. Junte seu time e venha jogar. Premiação para o campeão R$700, para o segundo lugar R$300. Contato para inscrições e informações pelo fone
999282794. Vem aí o primeiro campeonato de minicampo do Madureira Master 40. Organização do Madureira Futebol Clube. Previsão de início para abril. Informações com Janaildo, popularmente conhecido como Rosca, nosso amigo lá de Alagoinha, pelo fone 87992000091. E vem aí o X1 Pesqueira, dessa vez no tapetinho, no Futebol Society. O Carreirinha ganhou no futsal, né? Vamos ver quem é que vai ganhar no Futebol Society. Dia 13 de abril, lá no Campinho de Jair. Mais informações na Secretaria de Esportes e Juventude. E vem também aí o 5º Campeonato de Futebol da Portuguesa. Inscrições ainda abertas, viu? Se eu não me engano, tem 2 vagas. Informações e inscrições pelo zap aí, 87991291611. Organização de Igor, William, Jonas e Giovanni. Premiação gorda, viu? Campeão R$3.000, vice-campeão R$1.500, terceiro colocado R$700 e o quarto colocado R$300. E já temos algumas equipes confirmadas. E você também pode divulgar o seu amistoso aqui com a gente. Basta mandar um zap para esse número que está aparecendo aqui, ó. 87-99103-1946. Repetindo, 87-99103-1946. Você manda seu zap do seu torneio, da sua organização, em nossa cidade, em nossa região, seu amistoso. Inclusive, se quiser, manda os escudos que a gente faz a arte aqui, viu? A gente faz a arte também para divulgar o seu amistoso, inteiramente grátis. Você nos ajuda a fazer o Pesqueira Esportes. Bom, vamos agora chegando na série dos grandes do nosso futebol. Hoje nós vamos ter o União em 1970, Comercial campeão pesqueirense em 1986, o Milan vice-campeão no Seminário em 2003 e o FTB no amistoso contra a Associação Cristo Rei em 2015. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano, nacional e internacional para cada rodada e agenda do dia, além do giro de notícias. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com União em 1970 no estádio Joaquim de Brito. Em pé, Pelé, Celso, Ubiratã, Tejaí, Zé Carlos, Adelmo Bidu e Nildo. Agachados, Galego Azul, Miquinha, Beba, Abel e Necreu. Agora vamos com o Comercial campeão pesqueirense em 1986. Em pé, Juraci, João, Judas, Ivanildo, Rato, Pituco, Célio, Luizimar, Vado, Fabrício, Beto, Evandro Maciel, Evandro Barbosa, Tony Teoria e Laércio Bezerra. Agachados, Hino, Gilson, Pedro, Dorré, Pé de Galo, Nanã, Marcelo e Tota. Agora vamos com o Milan, vice-campeão do Campeonato Seminário em 2003. Em pé, o técnico Luciano, Valmir, Nildinho, Capu, Vinha, Jailson, Valdeirês, Aécio, Gel e Gordinho. Agachados, Mauricinho, que era o massagista, Tó, Gilson, Márcio, Edu, Ney, Bilu e Naldinho. Para finalizar, vamos com o time do FTB em 2015. Amistoso contra a farmácia Associação Cristo Rei. Em pé, Pinto, Batô, Nando, Genilson, Adriano e Juca. Agachados, Djalma, Evânio, Paulo, Sival, Erivaldo, Quincas e Marcílio. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região, de segunda a sábado. Você fica bem informado aqui no YouTube e aqui no Facebook do que acontece em Pesqueira e nas cidades vizinhas. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas e W Som e Eventos.
Vamos falar agora do futebol pernambucano, começando pela Copa do Brasil. Ontem o Sport se classificou, mas poderia ter sido mais fácil. O time fez 1 a 0 logo aos 18 minutos com o Luciano Castan. Depois acabou sofrendo um empate já nos acréscimos e foi para os pênaltis. Nos pênaltis não tem favorito, você pelo menos iguala as condições. E principalmente de 10 cobranças, apenas uma foi perdida. E nós temos os gols desse jogo e também os 2 últimos pênaltis. A transmissão, a narração é do Sport TV, do Grupo Globo de Comunicação. Vamos olhar aqui esses gols. O Sport fez um gol parecido na cobrança com o Alan Ruiz, mas o Gustavo Coutinho no Campeonato Pernambucano. Olha o cruzamento, o desvio! Gol! Sport! E é de Luciano Castan. Camisa 40. Mandou no canto e faz o gol importante para o time do Sport, para mostrar, né, quem é o favorito do jogo, para dar aquela respirada, aquela tranquilidade. 1 para o Sport, 0 para o Muricy. No comecinho do jogo, faz o gol importante que bota o Sport na frente. Na terceira fase terão essa cota. O Sport já recebeu uma, recebeu outra, agora de pouco mais de 900 mil para jogar essa segunda fase. Olha só. Agora aqui vacilo para matar o jogo, Coutinho. Fechado, Barreta. Barreta, fechado, Barreta. Tá jogando de novo. Tentativa do cruzamento aqui do lado esquerdo, a bola passou por todo mundo. Gol! Pro time do Muricy, cai do céu esse gol. Pro Sport, um gol doído. Tá levando o jogo pros pênaltis. Tão do lado, tão próximo, tão rente à trave que... Vem Fabrício Domingues, ele bateu pro gol. 5 a 4, o Sport faz a partida dele. Essa batida é daquela que se o cara avisar o lado que vai ser, o goleiro não pega ainda, viu? Bateu vai forte. Tão alto, ela é muito arriscada, a batida é muito arriscada, porque você corre o risco de bater na trave ou de ir por cima do travessão. Se o Kaique França pegar, acaba tudo, o Palácios bateu e gol! Down, chega pra lá na zebra! O Sport tá na terceira fase da Copa do Brasil! O jogo de ontem, o Sport pulou realmente uma fogueira. Quanto mostra que como é traiçoeira essa Copa do Brasil, principalmente nessas 2 primeiras fases de jogo único. Eu até digo que o jogo único ele favorece o time pequeno. Por exemplo, o Retrô ele não é favorito de jeito nenhum hoje contra o Fortaleza. Ao contrário, seria uma zebraça se o Retrô eliminasse o Fortaleza hoje no Castelão. Mas como é um jogo só, tudo pode acontecer. Se fosse 2 jogos, mesmo que a equipe perca em casa, a equipe maior, ele tem chance depois de reverter a vantagem. Exemplo, no ano passado, o Maringá venceu o Flamengo por 2 a 0, depois levou 8 no jogo do Maracanã. Se fosse jogo único, teria eliminado o Flamengo o ano passado, a equipe do Maringá. Então, todo jogo assim da Copa do Brasil, não só o Sport pulou essa fogueira, o Bahia também pulou essa fogueira, o Cuiabá pulou essa fogueira, isso 2 times da Série A. Hoje tem um Corinthians num jogo difícil contra o São Bernardo. Será até fora de casa esse jogo. Inclusive o Corinthians vai encontrar um técnico que ele queria contratar, que é o Zanardi, lá do São Bernardo. Inclusive, muita gente perguntando onde será passado esse jogo, no Prime Video, tá ok? O Prime Video é que vai transmitir esse jogo, assim como o jogo do Fortaleza também contra o Retrô. Daqui a pouco a gente mostra a ficha técnica. Eu vou mostrar a ficha técnica do jogo do Sport, tá ok? Vamos chegar aqui com a ficha técnica. Jogo Sport 1, Muricy também 1, nos pênaltis 5 a 4 para o Sport. Os gols do jogo: Luciano Castan aos 18 do primeiro tempo e Alex aos 48 do segundo tempo empatou para o Muricy. O Sport formou de Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Filipinho, Felipe depois Fábio Matheus, Pedro Vilhena depois Fabrício Domingues e Alan Ruiz depois Lucas Lima. Cristian Barleta, Romarinho depois Titi Ortiz e Zé Roberto depois Gustavo Coutinho, técnico Mariano Souza. Já a equipe do Muricy formou de Alexandre, Lima, Marabá, Alex, que foi o autor do gol, e Eric. Dinda depois Ramon Pereira, Mazinho depois Tarcísio e Felipe depois Matheus Sabiá.
Mucuri, Alfredo, depois Juan Palácios e Ciel, depois Moraes e o técnico Alisson Dantas. A arbitragem sem problema nenhum foi do Rio Grande do Sul, Jonathan Biekstein Pinheiro no apito, Lúcio Bilsdorf Flu e André da Silva Bittencourt nas bandeiras. Eu acho bom esse sobrenome do lado do Rio Grande do Sul. Falar agora do jogo Fortaleza e Retrô, que vai acontecer hoje à noite às 21h30 no Castelão. Lembrando que é jogo único, transmissão do Prime Video. Provável Fortaleza para hoje: João Ricardo, Tinga, Brits, Cardona e Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Pochettino e Kevin Andrade, Pikachu, Moisés e Luceiro, técnico Juan Pablo Voivoda. A equipe do Retrô deve de Paulo Ricardo, Israel, Dunkley, Guilherme Paraíba e Edson Lucas, Alencar, Moisés Ribeiro e Hasley, Luizinho, Giva e Fernandinho, técnico Roberto Fernandes. A arbitragem será de São Paulo: João Vitor Gobi no apito, Marcelo Carvalho Vangassi e Gustavo Rodrigues de Oliveira nas bandeiras. Boa sorte à equipe do Retrô, quem sabe fará história hoje em Fortaleza. Bom, vamos falar dos outros clubes, falar do Santa Cruz, que tem o melhor aproveitamento entre os visitantes no Campeonato Pernambucano. Jogou 4 partidas dessa condição, venceu 3 e perdeu apenas uma, que foi exatamente aquele jogo contra o Sport na primeira fase. O Santa Cruz hoje, Lucas Siqueira, vê semifinal aberta e sem vantagem para ninguém, apesar dos mais de 43 mil ingressos vendidos no jogo do Sport. Será que os 43 mil vão ou vai ser feito semana passada que o Santa Cruz tinha anunciado 37 mil e deu 35 mil? Perguntei ontem a um sócio do Sport, ele disse que as pessoas têm opção de compra, mas às vezes reserva, paga, mas não vai. Então por isso que às vezes o público presente pode dar menor do que o público pagante, ou o público que tinha comprado o ingresso antecipado. O Santa Cruz que tem um jogo também que vale a Copa do Brasil do ano que vem. A única chance do Santa Cruz chegar, entre aspas, daqui a pouco eu vou até falar que teria outra possibilidade do Santa Cruz também chegar na Copa do Brasil, seria ele chegando na final do Campeonato Pernambucano. Porque como ele ficou atrás dos outros 3, ele perdendo na semifinal, automaticamente ele é 4º colocado. E Pernambuco tem 3 vagas na Copa do Brasil, para os 2 finalistas e para o 3º colocado. Que pode ser Náutico, pode ser Sport, pode ser Santa Cruz. Somente o Sport tem vaga garantida na Copa do Brasil, porque o Sport no mínimo fica em 3º, o Sport não ficaria em 4º. Por exemplo, o Retrô, ele perderia a vaga se a final fosse Náutico e Santa Cruz, porque o Sport ficaria em 3º e Náutico e Santa Cruz ganharia a outra vaga. Caso o Santa Cruz perca a semifinal, automaticamente tem que estar fora da Copa do Brasil, entre aspas. Há 2 possibilidades dele ainda aí sendo o 4º colocado. Mas aí será duro. Ele terá que torcer para o Sport ganhar ou a Copa do Nordeste ou então a Copa do Brasil. Aí o rubro-negro entraria na 3ª fase e abriria outra vaga para o estado de Pernambuco. Inclusive a CBF convocou os times da Série D para fazer o arbitral amanhã. Provavelmente, possivelmente, a tabela e os grupos sairão amanhã mesmo, ou tem uma certa possibilidade de sair ainda na próxima semana. Então, o torcedor do Santa Cruz que tem ainda aquela esperança, eu conheço muita gente que ainda tem essa esperança, apesar de tudo indicar que não, do Santa Cruz não jogar a Série D esse ano, então, provavelmente, nesse fim de semana, a gente vai acabar todo este mistério. Falar do Náutico, a notícia ruim: Júlio César segue como desfalque da equipe no jogo da volta contra o Retrô. O atacante ficará entregue ao departamento médico de 10 a 15 dias e com isso também fica fora do clássico contra o Sport pela Copa do Nordeste na próxima quarta-feira. Bom, vamos falar agora dos outros resultados da Copa do Brasil, né? Ontem, além desse jogo do Sport com o Muricy, o Ipiranga do Rio Grande do Sul fez 2-0 no Porto Velho, eliminou lá a equipe de Rondônia. Também tivemos o Internacional se classificando, vencendo fora de casa o Nova Iguaçu por 2-0, espantando a zebra. O Internacional chega à 10ª vitória seguida, viu? Será que vai ameaçar o Al Hilal, que tem 28 seguidas? Sampaio Correia e Ferroviário do Ceará ficaram no 0-0, Sampaio Correia venceu por 5-3 nos pênaltis. O América de Natal fez 3-0 no São Luís, está classificado. E o Juventude passou pelo Paysandu, fez 3-1. Hoje, às 19 horas, tem Brasiliense e Criciúma. Às 20 horas, tem São Bernardo e Corinthians. Às 20h30, tem Águia de Marabá e Capital do Tocantins. Águia de Marabá, do nosso amigo, do nosso zagueirão, capitão
o Betão e também do Vander, né? O Vander, ex-Pesqueira, campeão em 2017, também joga no Águia de Marabá. Às 21h30 tem Botafogo de Ribeirão Preto e Anápolis, Maringá e Amazonas, além de Fortaleza e Retrô. Falar agora da Libertadores da América. Deu Botafogo e segurou o empate ontem com 1 a menos contra o Bragantino. Saiu na frente, né, com 1 a 0. Depois o Bragantino chegou a empatar aos 40 do segundo tempo, meteu uma pressão, mas um 1 a 1 classificou o time carioca. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro vai ter 3 representantes na fase de grupos: Flamengo, Botafogo e Fluminense. O Bragantino vai disputar a Copa Sul-Americana. Outro classificado ontem foi o Colo-Colo, que venceu o Sportivo Trinidense do Paraguai em casa por 2 a 1. Hoje será definido o último representante na fase de grupos: Nacional do Uruguai ou Always Red. Nacional do Uruguai, que levou um sufoco no primeiro jogo, segurou uma derrota magra por 1 a 0, tem tudo para reverter a vantagem do Always Red, que joga muito quando está na altitude, né? Quando chega ao nível do mar, o jogo em Tigulacuerta, às 21h30, Nacional do Uruguai, tradicional tricampeão, contra o Always Red. Bom, vamos trazer agora as rapidinhas aqui do nosso futebol. O Vasco critica a semifinal longe do Maracanã e cutucou a gestão de Flamengo e Fluminense. Abre aspas, esses poucos nobres encastelados não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, soltou a nota. O jogo Nova Iguaçu e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca vai ser disputado no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A princípio, o Nova Iguaçu queria mandar o jogo no Maracanã, não obteve resposta, então teve que marcar o jogo para Volta Redonda. O Palmeiras anunciou um acordo de 315 milhões de reais por placas de publicidade. O Verdão continuará com a Sports Hub e se aproximou de um valor que o Flamengo terá nesse mesmo período. Adrian, ex-jogador do Flamengo, meia de 29 anos, vai defender o ABC este ano. Ele que estava no Brescia da Itália, chega à capital potiguar, Natal, ainda hoje. O Adrian, boa sorte. A Premier League rejeitou repasse de quase 6 bilhões de reais e gera crise no futebol inglês. Pelo menos 10 clubes se posicionaram contra destinar 900 milhões de libras, que dá quase 6 bilhões de reais, para outras divisões. E o governo britânico pode intervir caso não haja acordo, que é proibido pela FIFA. Chegando agora com o placar da rodada. Ontem, pela Liga dos Campeões, os últimos classificados. O Atlético de Madrid fez um gol aos 40 do segundo tempo, começou a perder para a Inter de Milão, virou o jogo e ganhou nos pênaltis. 3 a 2, 2 a 1 no tempo normal, 2 a 2 no agregado e 3 a 2 nos pênaltis. Está classificado o time de Madrid. E o Borussia Dortmund levou um sufoco, mas conseguiu vencer, já com gol no finalzinho também. 2 a 0 o PSV Eindhoven. Amanhã, às 7h30 da manhã, tem o sorteio dos confrontos das quartas de final e o emparelhamento até a grande final. Pelo Campeonato Inglês, em jogo atrasado da 17ª rodada, Bournemouth 4, Luton Town 3. Pela Copa da França, quarta de final em jogo único, Paris Saint-Germain 3, Nice 1. Pela Liga dos Campeões da Ásia, quarta de final, jogo de volta, Yokohama Marinos classificado 1, Shandong Taishan 0. Pela Copa do Brasil Sub-17, oitava de final, jogo de volta, Fluminense 2, América Mineiro 0, Fluminense classificado, Sport classificado 2, Ceará 0, Internacional 4, Corinthians classificado 6, 10 gols desse jogo, viu? Amazonas 2, Paysandu 0, mas nos pênaltis deu Paysandu por 5 a 3. Galvez 2, Maranhão 1, mas o Maranhão está classificado e é goleado no primeiro jogo 7 a 2 no agregado. Pelo Campeonato Paraibano, Souza 4, São Paulo Cristal 0, Botafogo da Paraíba 0, 13 2. Pelo Campeonato Sergipano, Lagarto 0, Confiança 2, Dorense 0, Itabaiana também 0, Olímpico 0, Sergipe 1. Chegando agora com a nossa agenda do dia pela Conmebol Sub-20, Libertadores Sub-20. Hoje tem as semifinais. Às 15 horas tem Boca Juniors e Alcas. E às 18h30 tem Rosário Central e Flamengo. Liga Europa, jogos de volta das oitavas de final. Entre parênteses, você vê aí o resultado da ida. Às 14h45 tem Villarreal e Olympique de Marseille, Rangers e Benfica, West Ham e Freiburg, Slavia Praga e Milan. Às 17 horas tem Liverpool e Sparta Praga, Brighton e Roma, Atalanta e Sporting, Bayer Leverkusen e Karabag. Pela Liga Conferência, às 14h45 tem Fenerbahçe e Union Saint-Gilloise, Vitória Pilsen e Servette, PAOK e Dinamo Zagreb, Fiorentina e Maccabi Haifa. Às 17 horas tem Lille e Sturm Graz, Maccabi Tel Aviv e Olympiacos,
Clube Bruges e Molde, Aston Villa e Ajax. Pela Copa do Brasil Sub-17, jogo de volta das oitavas de final. Às 15h30 tem a CRB e ABC. O CRB venceu o primeiro jogo por 1-0. E pelo Campeonato Amazonense, terceira rodada do segundo turno, às 19h30, tem Princesa dos Solimões e Parintins. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Eduardo do Universo da Festa, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Bavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes do pai.